com a chegada dos nobres deputados Oswaldo Virgínio e Georgiato, somando-se aos ilustres deputados Alcides Amazonas, Ramalho da Construção e Bete Saão, a número regimental, e declara aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 18 de 2013, com a finalidade de investigar a cartelização do mercado de autopeças de reposição. Deixo claro que, se resultados frutíferos decorrerem desta CPI, o consumidor, no Estado de São Paulo e no Brasil, muito deverá aos nobres deputados que compõem esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Requerimentos. Vamos fazer a leitura dos requerimentos que foram formulados. Muito bem. A presidência formulou um requerimento e solicita aos nobres deputados, para otimização do tempo e agilização dos trabalhos, que os requerimentos sobre eventuais diligências, testemunhas que o nobre deputada entende importante ouvir, sejam encaminhados por escrito até a data da realização da sessão respectiva. Eu sou autor deste requerimento, de maneira que passo a presidência para a leitura do requerimento ao nobre deputado vice-presidente Oswaldo Virgínio. Requerimento número de 2013. Requerimento nos termos regimentais que esta comissão parlamentar de inquérito convoque as pessoas abaixo relacionadas para serem ouvidas na reunião do dia 26/3/2013, às 15 horas, no plenário Dom Pedro I, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Moisés de Assis Sirvente, representante, empresa Jocar Autopeças. Renato Aires Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças. Contato, presidente. Justificativa. Os senhor Moisés de Assis Sirvente e Renato Aires Fonseca são empresários tradicionais do ramo de autopeças. Seus depoimentos poderão contribuir para os trabalhos da CPI, fornecendo informações sobre o mercado de autopeças, sua particularidade e dificuldades frente às imposições das grandes montadoras na prática comercial das peças de reposições. Justifique-se ainda tal requerimento pela oportunidade, tendo em vista a vasta experiência do mercado, de se elucidar diferenças entre atividades independentes e o comércio piratas. Sala das Comissões, deputado Fernando Capês. Em discussão, requerimento do nobre deputado Fernando Capês. Não havendo oradores inscritos, está encerrado a discussão. Em votação. Os deputados estiverem de acordo, ficarão como estão. Aprovado o requerimento do nobre deputado. Portanto, devolvo a presidência ao nobre deputado Fernando Capês. Muito obrigado, Excelência. Bom, aprovados os requerimentos, nós convidamos, pela ordem, o senhor Renato Aires Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, ANFAV, para prestar o depoimento que foi aprovado pelos membros desta CPI. Abrimos a palavra por 10 minutos, se houver necessidade, nós prorrogaremos o prazo. Por 10 minutos para a testemunha apresentar, testemunha colaboradora desta CPI,
apresentar o quadro vivido pelos fabricantes de autopeças. Boa tarde, ilustres deputados, presidente, senhoras e senhores. Quero dizer que nós, o setor independente, os fabricantes e as empresas atuantes no mercado de reposição de autopeças, estamos muito felizes e contentes de estarmos aqui, tendo essa oportunidade de trazer com um pouco mais de detalhe a situação do mercado de reposição de autopeças do Brasil. Meu nome é Renato Aires Fonseca, sou empresário, filho de empresário de autopeças, cuja empresa faz esse ano 43 anos de idade. Presido a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, entidade que representa a indústria independente de autopeças brasileira. Esse tema está sendo tratado não só nessa casa, mas também em outras frentes, em outras instâncias no Brasil, tais como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o Judiciário, o Ministério Público Federal e entre as academias de direito desse país. A indústria de autopeças brasileira iniciou suas atividades no começo do século passado, quando não tinha nenhuma indústria de autopeças instaladas no Brasil. Naquele tempo, a frota circulante nacional era composta de carros essencialmente importados, de vários modelos, vindos de toda a parte do mundo. Essas indústrias nasceram em garagens, em fundos de quintal, na época sem nenhuma estrutura, para viabilizar a manutenção dessa frota. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, nossa indústria não passava de pequenas fábricas de pneus, mangueiras, molas planas, baterias e carrocerias. A Ford, desde então, já possuía fábrica no Brasil, mas não produzia as peças no Brasil. Importava as peças e apenas montava seus veículos no Brasil. Quando começou a guerra, o Brasil possuía cerca de 200 mil veículos. De uma hora para outra, devido à guerra, por causa da interrupção do mercado europeu que abastecia o Brasil de peças e acessórios, e porque o parque industrial americano estava voltado para o esforço e a prioridade da guerra, deixou-se de importar essas peças de reposição. Entre 1939 e 1945, durante a guerra, essas pequenas oficinas de fundo de quintal começavam a se transformar em pequenas fábricas e realizavam verdadeiros milagres para a fabricação de componentes demandados por essa frota. Quando a importação de carros se normalizou, entre 1951 e 1952, o Brasil importou, só nesses 2 anos, cerca de 200 mil veículos, que consumiram uma quantidade enorme de divisas. Foi a partir de então que se criou uma política de incentivo para o parque industrial automobilístico brasileiro, com o intuito de substituir as importações de carros e peças por produtos nacionais. Portanto, fabricantes independentes de autopeças existem desde que os primeiros automóveis desembarcaram no Brasil no início do século passado. Portanto, há mais tempo do que muitas montadoras hoje instaladas no Brasil. Fiat e Volkswagen são um exemplo. Hoje em dia, milhares de indústrias, distribuidores, lojas e oficinas de reparação, em sua maioria pequenas, médias, micro, pequenas e médias empresas, sustentam esse mercado denominado aftermarket, ou pós-venda. Esse setor
tem fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Suas empresas investem fortemente em tecnologia, gestão da qualidade, muitas têm ISO 9001, TS, e contribui para a formação, para a geração de emprego e renda do país, recolhendo impostos e trazendo divisas para o Brasil através de suas exportações. É o setor independente presente em todos os 5.564 municípios desse país que proporciona rapidez e eficiência e disponibilização de peças de reposição e execução de serviços e garante a manutenção de mais de 80% da frota circulante. Podemos imaginar as condições de tráfego da frota nacional sem a atuação dos independentes. Hoje, atualmente, 40% das indústrias existentes foram fundadas antes de 1970. Portanto, possuem mais de 40 anos. Aproximadamente, a partir do ano 2000, Fiat, Ford e Volkswagen, ou seja, 60% aproximadamente da participação do mercado de vendas de veículos, passaram a registrar e proteger o design, não somente de seus carros, mas também de suas peças, de suas partes componentes. Esses registros de design, um tipo específico de patente chamado desenho industrial, passaram a ser invocados contra as tradicionais empresas do mercado independente. Em 2002, a Ford promoveu busca e apreensão de calotas no importante varejo em São Paulo chamado Koga & Koga, existente até hoje e fundado em 1968, simultaneamente em fábricas de calota. O resultado foi que se parou a comercialização e fabricação desses produtos. Em 2006, a Volkswagen promoveu busca e apreensão de faróis na Mercadocar, outro importante varejo da capital paulista, fundado em 1971. Paralisou-se a comercialização desses produtos. Em 2007, a Fiat notificou a Centauro, indústria de latarias, fundada em 1970, a Orgus, indústria de faróis, fundada em 1979, a Cofran, indústria de retrovisores e lanternas, fundadas em 1970, a DTS, indústria de para-choques, fundada em 1970, entre outras indústrias e varejos em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Foi aí que surgiu a ANFAP, associação que eu represento, que eu presido, para poder organizar uma defesa e garantir os direitos dos fabricantes independentes de produzir e comercializar. Em 2008, a Ford promoveu busca e apreensão na Centauro, DTS, Universal, empresa fundada em 1977, entre outras, e Center Parts, fundada em 1989. Atualmente, a discussão está no âmbito judicial. Em 2009, a Volkswagen acionou também criminalmente a Centauro e a Center Parts, reivindicando uso exclusivo do seu design. Todas as acusações, todas as ações acusavam os independentes de pirataria. Fiat, Ford e Volkswagen alegavam que os independentes se utilizavam de seus registros de peça de reposição sem sua autorização. Depois de décadas coexistindo, o segmento de autopeças visuais independentes foi dormir legalizado e acordou pirata, criminoso. Afinal, as montadoras têm esse direito? Para responder essa questão, eu preciso abrir um parênteses rápido sobre os fundamentos e para que serve a proteção de propriedade industrial. A proteção de propriedade industrial visa proporcionar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Para se proteger os resultados dos esforços das empresas em pesquisa e desenvolvimento, dá o direito ao inventor de explorar com exclusividade o produto de sua pesquisa por um certo período de tempo. Dessa forma, incentiva seus competidores a desenvolverem outras pesquisas a fim de oferecer produtos alternativos para a mesma finalidade. A exclusividade temporária sobre a exploração de produtos
não limita a concorrência no mercado e cumpre a finalidade de proporcionar o desenvolvimento social e econômico, pois gera benefício ao consumidor, proporcionando a eles diferentes opções alternativas de produto. Um exemplo disso, eu costumo usar, são os medicamentos para disfunção erétil. A Pfizer lançou o Viagra. E a Pfizer, tendo proteção sobre o princípio ativo do Viagra, outras empresas não puderam copiar. Mas tal proteção não resultou no monopólio sobre os medicamentos de disfunção erétil pela Pfizer. O que aconteceu? Incentivou a Lilly e a Bayer a fazerem pesquisas e desenvolvimento e a oferecer ao consumidor produtos alternativos, tais como o Cialis e o Levitra. Então, notem que a proteção de propriedade industrial não gera monopólio para o mercado. E sim, somente monopólio para produtos. Em se tratando de desenho industrial, que é o nosso caso, é razoável, sim, proteger o design de óculos, de bolsas, de cadeiras ou de sapatos. Impedir a cópia nesses mercados não confere a ninguém um monopólio no mercado de óculos, bolsas, cadeiras ou sapatos. Designs alternativos são possíveis, garantindo a concorrência nos mesmos. Também no mercado de óculos, a proteção de relógios. A proteção do mercado de relógios não confere nenhum tipo de monopólio a nenhuma indústria que fabrica relógio, pois, novamente, desenhos alternativos são possíveis. Da mesma forma, no mercado de carros, a proteção é igualmente importante, pois o design é um forte atributo de compra. Todavia, preserva a concorrência, não conferindo o monopólio de automóveis a nenhuma montadora. A função social da propriedade, até aqui, encontra-se perfeitamente preservada, que é gerar opções para o consumidor. Entretanto, no mercado de peças de reposição, a proteção das peças soltas gera uma perversa disfunção da propriedade industrial. Quando o dono do carro precisar substituir alguma peça externa, desenhos alternativos não são mais possíveis. Um paralama de Uno, um farol de Fiesta ou uma lanterna do Gol precisam ter o exato desenho do original para que a peça sirva, se encaixe, se harmonize com a obra. Ninguém poderá substituir um componente do seu carro por de um outro modelo, mesmo que lhe pareça mais atraente, moderno e arrojado. Nenhum proprietário de um Palio antigo, que necessite de um novo paralama, por exemplo, vai adquirir a peça de um novo Gol, somente porque o seu design lhe agrada mais. Para um visual novo, deve-se adquirir um carro novo. O dono gosta do carro, do conjunto da obra, e não das peças isoladamente. No caso do automóvel, somente é possível a substituição de um componente visual por um outro idêntico. Portanto, a Fiat, a Ford e a Volkswagen têm o direito de proteger o automóvel e o consumidor encontra-se beneficiado por isso. O consumidor tem várias opções de escolha. O senhor pode ir se encaminhando para o encerramento, mas pode concluir. Ok, obrigado. Ok. Então, a Fiat, a Ford e a Volkswagen querem o retorno de investimento do design. Mas por que o consumidor tem que pagar várias vezes esse retorno? Quando ele compra o carro, escolhe o carro, ele já deve pagar um prêmio para a montadora sobre o design. Por que ele tem que pagar várias vezes ao longo de 20 anos da vida útil de um veículo? Toda vez que for comprar uma peça. Estimamos que a participação de peças originais já detenham 70% de participação do mercado. Uma considerável vantagem para as montadoras. Como funciona a questão na Europa e nos Estados Unidos? A Itália, a Fiat, por exemplo,
não pode fazer uso e a extensão dos seus direitos sobre o design dos seus carros, sobre as peças de reposição, na própria Itália. A Volkswagen não pode fazer uso dos direitos de peça de reposição na própria Alemanha. E é isso, meus senhores, que eles estão tentando fazer por aqui. Conclusão. Se os independentes forem proibidos de continuar existindo, a sociedade arcará com as seguintes consequências: a estagnação imediata e a eliminação a longo prazo das fábricas e de todo o mercado, desemprego em toda a cadeia independente, o aumento do custo de reparação a níveis extremos, o agravamento da falta de peças, aumentando os transtornos com a demora da reparação, aumento do roubo e furto de veículos, e, consequentemente, aumento da violência, aumento dos custos de seguro, controle da vida útil do veículo por parte da Fiat, da Ford e da Volkswagen, escravização do consumidor, aumento do custo dos fretes e perda de poupança das famílias. Se não for o primeiro, o automóvel é, para muitas famílias no Brasil, o segundo maior bem. Se eles não conseguirem serem reparados por conta de um aumento dos preços das peças originais ou de um não atendimento devido de peças de reposição, a qualidade de vida dessas famílias serão prejudicadas porque parte dos recursos que então eram utilizados para a educação, para a saúde, para o lazer, serão desviados para a manutenção desse carro. Ao se reparar uma casa, há que se comprar novas janelas do arquiteto que as projetou? Existe a obrigação de fazer o conserto da roupa na mesma empresa que comprou? Fiat, Ford e Volkswagen perseguem atrevida e inocentemente, sob o manto de se garantir o respeito a seus direitos, aumentarem ainda mais seus gigantescos lucros com o monopólio sobre as peças de reposição. O que está em questão aqui, meus senhores, é se a sociedade quer conceder o monopólio para fabricantes de veículos ou manter a liberdade de reparação e o direito de escolha dos consumidores. Quero encerrar agradecendo e convidando os senhores para visitarem fábricas de autopeças independentes. Nós estamos abertos e eu, igualmente, estou aberto a perguntas. Obrigado. Agradeço a testemunha, indago dos eminentes, nobres deputados que compõem esta CPI. Se desejam formular alguma pergunta, testemunha. Deputado Alcides Amazonas. Senhor presidente, eu gostaria de indagar aqui ao Renato. Ele faz aqui um diagnóstico. Gostaria que ele, em rápidas palavras, nos colocasse, na opinião dele, qual é a solução. Ele levantou um conjunto de problemas e como enfrentar isso, quais são as medidas que já foram tomadas, além dessa CPI, que certamente apontará soluções para os problemas que tem no setor. Mas eu indago a você o seguinte: qual a solução que você vê para resolver esses problemas? As medidas adotadas foram a representação do Ministério Público Federal e uma representação no CAD. O CAD, questão de um ano, aproximadamente um pouco mais, abriu o processo administrativo para investigar as montadoras. O Conselho votou unanimemente em favor da abertura do processo administrativo e reconheceu que há fortes indícios de abuso de direito. Na Europa e nos Estados Unidos, a questão foi entendida, foi solucionada como uma limitação do exercício de direito dos registros de desenho industrial. Ou seja, na Europa, as peças, as partes componentes de um produto complexo, e a questão transcende o carro propriamente dito, isso serve para vários outros objetos, as partes componentes de produtos complexos não são objeto de proteção de registro de desenho industrial. E nos Estados Unidos, consideraram que o design, quando utilizado
essencialmente para funções técnicas, ou seja, aquele desenho tem uma finalidade, que é encaixar. A finalidade do desenho, no caso da peça de reposição, não é agradar o gosto, e sim encaixar, ser intercambiável. Então, a solução nesses dois países, os Estados Unidos e a Europa, foi limitar os direitos de desenho industrial. Muito bem. Então, seria uma das soluções, a pergunta do deputado Alcides Amazonas, seria a colheita de dados da CPI para envio ao CAD, instruir o processo do CAD. Seria isso um dos objetivos da CPI? Ou o senhor teria outras aspirações? Na realidade, eu queria saber, na visão dele, ele aponta uma das soluções. É só essa? O que mais que, ao longo da existência, quando surgiu o problema, o diagnóstico você faz bem feito, mas isso resolveria o problema? O que mais de prático poderia ser tomado, não só pelo próprio mercado, como também pelos órgãos públicos? Essencialmente, é o não reconhecimento do direito de desenho industrial para um mercado do qual ele não foi criado. O design do carro foi criado para se vender carro. Para vender peça, o desenho não tem qualquer apelo comercial. O desenho precisa ser aquele e estaria resolvida a questão se houvesse um entendimento que esse direito se estende ao limite do mercado primário. O mercado secundário de peças, venda de peças, não poderia ter essa proteção, sob pena de inviabilizá-lo. Obrigado. Nobre deputada Beth Sain. E deputada Beth Sain, e na sequência, deputado Georgiato. Primeiro, cumprimentar o expositor aí pelas informações que ele nos traz aqui na CPI. E ele coloca 3 montadoras, né? Fiat, Ford e Volkswagen. Aí temos mais outras tantas montadoras hoje no Brasil, né? Além da GM, o senhor não coloca na sua fala, e tem também outras montadoras que, nos últimos anos, se instalaram aqui em nosso país. Se essa prática que o senhor tem colocado de reserva de mercado, se ela se estende a todas elas ou se é restrita a essas citadas em sua fala. Essa é uma coisa. E a outra questão, quando o senhor coloca dos produtos originais, quer dizer, você tem aí a questão do mercado, que dizem o pensamento liberal sempre coloca que o mercado se equilibra, que ele se dá conta de resolver a questão das concorrências entre as partes. E, às vezes, é uma atitude livre do consumidor comprar, quando ele vai substituir uma peça no seu carro, se ele quiser comprar a original, ele compra a original. Se ele quer comprar de uma outra forma, de uma outra loja que não seja original, ele também pode fazer. E, muitas vezes, o que a gente observa é que as peças que não são originais, elas até têm um custo menor, né? Em determinados momentos, eu pelo menos acompanho isso quando se faz troca do meu carro, do que a original. Quer dizer, isso por si só não ajudaria a fazer esse enfrentamento? E o que o Estado pode fazer, já que o senhor mesmo coloca que vocês já levaram o problema para o CAD, né, que o CAD já tomou algumas medidas, algumas providências. Em nível estadual, como é que você poderia preservar esse mercado, né, dessa concorrência, ao seu ver, e pelo que eu pude depreender da sua fala, considerada desleal por parte das montadoras? Okay. Respondendo à primeira pergunta, por que só Fiat, Ford e Volkswagen, é claro que se prevalecer na nossa visão, abuso de direito sobre o mercado secundário de peças de reposição, todas as montadoras, as outras, irão se valer deste precedente para poder também adotarem medidas contra, é claro, quem não quer ser monopolista, né? Todo empresário sonha em dominar o mercado.
Então, essa medida, essa prática seria seguida pelas outras e teria um perverso precedente. Em relação a preços, o mercado sempre conviveu com essa diferença. Os independentes só existem porque conseguem produzir mais barato. Se os independentes não conseguissem produzir mais barato, não haveria quem optasse por uma peça não original, né, ao invés de uma original. Os independentes, muitas vezes, são responsáveis por viabilizar o custo, uma reparação de um carro, por conta de seus preços. E também são reguladores do preço de venda das peças originais. Se as peças originais, hoje, sabidamente, muito mais cara do que as independentes, não tiverem concorrência com as nossas peças, esses preços tendem a aumentar e muito, incentivando o mercado paralelo de desmanche, roubo e furto de veículo. E o que o Estado de São Paulo poderia fazer, eu não sou advogado, embora tenha aprendido muito, né, esteja aprendendo muito, a gente sabe um pouco do mercado, fabricar, comercializar. Talvez eu sugira alguma coisa que não seja possível na prática, né? Eu sei que esse assunto talvez não seja de âmbito nacional, embora a maior parte das montadoras estejam instaladas aqui em São Paulo. E a maior parte dos fabricantes independentes sejam instalados aqui em São Paulo, estamos juntos aqui para pensar em algumas alternativas, algumas possibilidades que limitem a atuação delas contra os independentes. Deputado Georgiato. Senhor presidente, caros colegas, eu quero parabenizar o senhor Renato Aires, né, da Fonseca, e que ele traz aqui no dia de hoje, na primeira sessão da CPI, uma contribuição muito grande. Aqui na cidade de São Paulo, na capital, nós temos 13.826 roubos e furtos de carro em 2 meses. Olha um número absurdo. E isso no ano passado. E esse ano já aumentou 6,1%. Está, janeiro e fevereiro, 14.675 furto de roubo de carros, computado aí já nesses 2 bimestres. Há pouco instante, o deputado Elcio Gasparini, que é Ribeirão Preto, ele disse que lá em Ribeirão rouba 1 carro por dia. Imagine quanto não rouba aqui em São Paulo, mais de 7.000 carros, né? Então, por mês, eu queria só, como contribuição da CPI, acho que a sua explanação trouxe a nós uma saída para combater essa violência tão radical. Ao dizer que compensa o consumidor comprar uma peça de um desmanche, porque não tem uma peça similar. E eu vou lhe dar, e queria perguntar, quanto custa um emblema da A4, da Audi, por exemplo, que quando eu tenho uma A4, é velha, 2003, e eu precisei, roubaram essa... Não, eu digo que, viu, Cabeça, é porque esse carro estava... Ele foi roubado o emblema da A4 na frente. Roubaram. Aí eu fui querer colocar o emblema da Audi, A4, qual o custo? Quase R$1.000. E é por isso que eles roubam essas peças, que é fácil de tirar, e para repor, eu tenho que desembolsar quase R$1.000 por um emblema para fazer a propaganda da Audi. Não é? E eu queria saber quanto custaria se vocês fabricassem esse emblema da A4, da Audi, por exemplo, porque quando eu fui comprar, quebraram o meu sinaleiro da minha moto, aí eu fui procurar na concessionária, o sinaleiro custava R$800. Aí fui na Conselheiro Neves procurar lá esses sinaleiros, o conjunto custou R$80. Eu não acreditei. Não sei se é o mesmo material, mas é um sinaleiro semelhante que dá para eu
usar a minha moto sem problema nenhum. E se eu tiver com a sinaleira quebrada, eles vão me parar, vão me multar. Não é? Sem levar garupa. Mas, de qualquer forma, eu quero só dizer, Renato, que às vezes a gente prefere comprar no paralelo, porque no original é muito caro. Quando é o dobro, até vai, mas 10 vezes mais. Não é? Essa peça da Audi, por exemplo, não pode custar mais que R$100. Não é possível, porque aquilo é plástico. Não é? Plástico com laminado, sei lá. Então eu gostaria de saber quanto custaria se vocês fizessem essa peça, por exemplo. E você fica na mão da Audi, fica na mão dessas montadoras, porque você não pode, você precisa desses equipamentos, né, exigido pelo Código de Trânsito, por exemplo, e você não tem outra saída a não ser pagar esse alto preço. Perfeito. Eu não tenho exatamente a noção dos custos, não é minha área, questão de emblemas e parte de injeção, mas eu tenho certeza que umas 10 vezes menos. Sim, já remunerando o fabricante muito bem. E eu reforço com mais uma coisa. Dependendo da quantidade de fabricantes independentes que fazem um produto, eles acabam concorrendo entre eles. E a peça, se tivesse um fabricante só fazendo, podia custar 200, e se tivesse 5, iria custar 30, talvez. Mais alguma pergunta, nobre deputado? Não, eu só falei, só para explicar por que eu falei que o meu carro é mais antigo, que às vezes essa peça custa mais caro que o carro. É verdade. É o risco que a gente corre. Quando o senhor estava se referindo, por isso que eles roubam, Também. estava se referindo aos ladrões ou às montadoras no preço? Por isso que eles... Bom, eu queria fazer algumas perguntas, indago se os nobres deputados também teriam. Aberta a palavra. Eu tenho umas perguntas, mas gostaria que o senhor respondesse de forma sintética, por favor. A sua associação é formada por quantos associados? Aproximadamente 100. São 100, portanto, empresas de fabricantes de autopeças. Sim, e representamos, na verdade, mais de 2.000 fabricantes de autopeças, mas associados a nós, cerca de 100. São 100. Quantos empregos o seu setor gera? Não só os 100 ligados à ANFAP, mas os 2.000 que os senhores representam. Dados do Grupo de Manutenção Automotiva, que é um grupo formado por Sindipeças, Sindirepa, Andap e Sincopeças, representantes da cadeia automotiva de autopeças, fabricantes, distribuidores, varejos e oficinas, dá conta de cerca de 1,5 milhão de empregos em todo o Brasil. Somando nessas 2.000 empresas fabricantes independentes de autopeças. 2.000 fabricantes de autopeças, 1.000 distribuidores, cerca de 30.000 varejos, lojas de autopeças e cerca de 100.000 oficinas de reparação. Muito bem, mantendo sempre a objetividade na resposta. Já existem algumas peças que os fabricantes independentes pararam de produzir em razão desta ação reiterada das montadoras de busca e apreensão e de sistemática ação contra elas? Sim, já existe, principalmente peças da Ford e da Volkswagen. Eu chamo a atenção dos nobres deputados, no dia que nós instalamos a CPI, dia 19, semana passada, à noite, coincidentemente, zapeando pelos canais de televisão, o Jornal da Bandeirantes, Band News, Jornal da Bandeirantes, do canal normal da Bandeirantes, veiculava uma matéria sobre a falta de autopeças para reposição de veículos nas montadoras e os altos preços praticados. Sem mencionar a CPI, mas veja que coincidiu depois eu vou fazer um requerimento para apreciação dos colegas se essa matéria deveria vir ou não ser anexada à nossa CPI. O mercado paralelo de autopeças e as montadoras sempre coexistiram? Quando surgiu esse problema específico entre montadoras e mercado de autopeças? Esses problemas surgiram no começo da década passada, mais especificamente 2003, 2004, e sempre coexistiram os dois mercados. Quando uma fabricante de autopeças independente resolve produzir uma peça para o aftermarket, para reposição,
Quanto tempo leva o planejamento, desenho, produção desta peça de reposição? De estudo, quanto tempo leva de estudo da fábrica produtora independente? De 3 a 8 meses. A montadora, como é que ela faz? Ela monta o carro, como é que dá essa relação da montadora com o mercado? As causas que levam ao desabastecimento do mercado. As montadoras fabricam muito poucas peças. Quem fabrica as peças para as montadoras são fabricantes de autopeças que possuem contrato com eles. Então elas terceirizam para os fabricantes, para poder vender somente elas. Sim, elas estão cada vez mais montadoras e acabam sendo um atravessador. Deixa eu ver se eu entendi. Os fabricantes independentes não podem produzir as peças de reposição. Mas as montadoras não produzem estas peças, elas compram de fabricantes de autopeças. Sim. Terceirizados. Sim. Então, o consumidor não pode comprar diretamente dos fabricantes de autopeças. As montadoras compram dos fabricantes e revendem com preço mais caro. Senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Jorge Alto. Caráter contributivo, eu acredito que seja o molde. Para você fazer uma peça, geralmente você tem um molde. E o molde, quem detém é a montadora. Geralmente. Não sei se é o caso. Geralmente ele tem um molde, ele entrega para uma fabricante, terceiriza isso aí, e eles têm a máquina, colocam esse molde na máquina, injeta ou fabrica esses equipamentos. É por isso que ele mantém esse monopólio. Existem os fabricantes. Por que o termo independente? Os fabricantes independentes, que existem há décadas, são independentes porque não fornecem para as montadoras. Fizeram uma opção do mercado. Preferem perder a escala a ter uma atuação só na reposição. Existem os fabricantes, hoje no Brasil, a maioria deles são multinacionais estrangeiras, que fabricam e fornecem para a montadora. E a montadora pega parte dessa produção e monta o carro, e parte dessas peças mandam para as concessionárias. Os fabricantes independentes também investem nesses moldes, usam moldes, né? Da mesma forma dos fabricantes que fornecem para as montadoras. A deputada Beth Sayão tocou num ponto que coincide com uma pergunta que eu iria fazer aqui. O senhor citou apenas 3 montadoras. E uma outra grande montadora, mencionada inclusive pela deputada Beth Sayão, a General Motors, não foi mencionada. Ela não foi mencionada porque ela não pratica esta política, ela pratica esta política. É possível uma montadora existir sem praticar a política de monopólio? Na verdade, é a prova viva que pode-se existir uma montadora sobrevivendo, mesmo sem ter um monopólio de autopeças, é a GM. A GM, não temos conhecimento sequer deles registrarem os seus desenhos industriais das peças. E, conforme alguns estudos que fizemos, coincidência ou não, é a montadora que mais causa dificuldade para nós fabricantes independentes para produzirmos as peças, em virtude dos preços competitivos que a GM tem nos seus produtos originais genuínos. Eu acredito que é uma opção que a GM fez de enfrentar a concorrência e disputar esse mercado de uma forma fair play, de uma forma legítima. Respeitando a General Motors concorrência. não pratica, então, esta sistemática ação contra as montadoras independentes? Não, não pratica. Independentes? Não. Está aberta a palavra para eventuais perguntas. O testemunho está à disposição. Pela ordem, senhor presidente. Nobre deputado Beto Trícoli. Pela ordem. Pode. Com a permissão do deputado Beto Trícoli e do deputado Jorge Alto. Senhor presidente, eu queria só fazer um comentário seguinte. Nós temos aqui os nossos carros oficiais da GM. Infelizmente, são carros que enguiçam muito. Não tem nada contra a GM. Né? Não quero proteger nenhuma montadora. Mas o meu carro, por exemplo, precisou de uma bateria. Vocês riem, mas é a verdade. Viu? Olha, é um absurdo. Eu sou obrigado a concordar. Obrigado, presidente, pelo apoio, pela concordância. Mas eu pedi para verificar quanto custa a bateria, que arriou. Aí fui na concessionária GM, R$460. Aí fui lá na Barão de Limeira, que eu sei onde tem as bocas também,
E lá, na verdade, vende só peças da GM, viu? Não é boca do lixo, não. Boca limpa. Lá na Barão de Limeira tem lá esqueci o nome da empresa, que só vende peças da GM. A Cioli. A Cioli. E na Cioli, eu comprei essa bateria por R$260. E trouxe aqui ao presidente Barro Munhoz, na reunião da liderança, para mostrar a discrepância. De 260 para 460, 480, não me lembro agora o valor, mas eu tenho que guardar todas as notas e os orçamentos. Precisa estar à disposição da CPI. É impressionante, é muito. Você vai 10%, 20%, 40%, o dobro. Mais de dobro é complicado. Então, da mesma forma, eu fiz um orçamento, aqueceu o carro, aí na Anchieta, de repente nós trouxemos e pedimos um orçamento aqui na concessionária, R$1.200. Eu arrumei por R$150, numa oficina aqui, tenho a nota fiscal, economizei para a Assembleia Legislativa, mais de R$1.000. É assim. Então, o pessoal é complicado. Esses dados são importantes para virem eu tenho, CPI, são importantes. Eu tenho todo o orçamento, as notas, onde arrumei. É assim. Então, eu acho que essa CPI vai ser muito importante, presidente Fernando Capês. O deputado Georgiado tem uma atuação muito destacada no combate à violência, sobretudo de crimes patrimoniais, a bordo de motocicletas ou contra veículos. Então, é um deputado que fala com experiência e conhecimento de causa. Novo deputado Beto Tricoli. Pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar a maneira como o presidente vem conduzindo esta CPI. Em primeira reunião, acho que bastante elucidativa aí as colocações do entrevistado Renato, as perguntas. Não é? Acho que tem muito espaço para a gente poder avançar nessas questões, tanto do direito do consumidor, como também até da qualidade do produto, da maneira como eles são fabricados, né, os padrões de normatização. Né, e curiosidade, eu acho que até evidente que já está claro que se pratica 10 até 15 vezes mais o preço entre o paralelo e o produto fornecido originalmente ou autorizado pela montadora. Né? Agora, já se fez ou já se colocou aqui, eu cheguei um pouco depois do início da colocação do entrevistado, já se fez um exercício de quanto custaria o carro composto pelas peças, o preço do carro, um carro popular de 25 a 30 mil, se fôssemos comprar exatamente essas peças todas nesse mercado regulamentado, né, qual valor a gente chegaria? Para a gente comprar as peças e levar para casa para montar. Entendi. Você tem essa, sim, já foi. Você tem essa projeção? Sim, existe um levantamento feito de uma ação civil pública, e a gente tem cópia disso, que um carro comprado em partes, um carro popular comprado em partes, dependendo do modelo, custa de 6 a 14 vezes o preço do carro montado. Se eu comprar essas peças na montadora, custa de 6 a 14 vezes a mais do que o carro vendido pela montadora. Né? Deveria ter um desconto da montagem do carro, deveria ser mais barato. Então, teoricamente, o que parece é que a estrutura de distribuição, comercialização e notificação, fiscalização, tributo, poderia encarecer. Mas, evidentemente, a montagem tem um outro custo, que nos parece ser bastante alto, quando se faz a composição do preço do carro originalmente. Né? Então, eu acho que é flagrante, só para registrar, a gente tem conhecimento disso nas reportagens, enfim, mas acho importante registrar, porque a gente vai acumulando essas informações, né? Porque em algum momento a gente deveria comparar também o preço desse carro que é posto no mercado, como ele é posto, por exemplo, aí você pode envolver a questão tributária, mas evidentemente pode não ser só a questão do tributo ou imposto, mas quanto esse carro também é posto em outros mercados fora do país. Mas, enfim, é um exercício aqui que eu acho que a gente tem que estar iniciando, é a primeira reunião, tenho certeza que a gente vai estar podendo trazer uma série de elementos aí para enriquecer esse debate. Parabéns mais uma vez aos nobres deputados que compõem a CPI. Um detalhe interessante, eu estava
andando num táxi Corolla em Santiago, no Chile. Ele me disse que um Corolla fabricado no Brasil custa 1/3 do preço no Chile do que no Brasil. Ou seja, o Chile importa e vende por 1/3 do preço do que o veículo fabricado. Mas é uma curiosidade só. Eu queria, só para finalizar as considerações, ainda que seja sem monopolizar o tempo, mas até porque minha militância se construiu inicialmente na questão ambiental, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu não tenho dúvida que, à medida que nós temos um outro ponto a debater, é o excessivo padrão de consumo e do tempo de duração desses veículos que a gente compra de forma integral, né? E como se transcorre a manutenção dele no correr desses 20 anos. Né? Que à medida que você possa dar mais longevidade no produto, evidentemente que está se contribuindo para a questão de meio ambiente, seja matéria-prima, energia e tudo mais. Em que pese a questão veicular, evidentemente, né, da emissão de gases, que a gente também tem que estar atento, mas eu acho que a questão ambiental, o fundo ambiental e de fundo consumista, ou de padrão de consumo, também pode ser observado por essa comissão à medida no transcorrer do tempo. Bem observado. O deputado Oswaldo Virgínio está inscrito, só o deputado Jorge, no final depois de ouvirmos a segunda testemunha, o Moisés de Assis Sirvante, nós vamos aprovar uma série de requerimentos. Eu, por Vossa Excelência, não esqueci, eu penso que essa diligência de constatar a diferença de preços, e principalmente da General Motors, que não pratica esta ação de monopólio, e no que redundou, no seu caso concreto, em vantagem ao consumidor, não comprar autopeças na concessionária, porque ela não exige monopólio, e adquirir numa loja oficial, regular, que recolhe todos os impostos, pagando um preço infinitamente inferior. Então, acho que talvez, posteriormente, deixar registrado esse requerimento, até para os membros da CEP fazerem uma visita de inspeção. Verdade. Inclusive, eu quero reafirmar aqui, é a mesma bateria, a mesma marca, com a mesma voltagem. Nobre deputado Oswaldo Virgínio. Senhor presidente, senhor Renato, testemunha, deixa eu ver se eu entendi a explanação de Vossa Excelência. O senhor traz essa comissão de inquérito que as empresas Ford, Volkswagen, Fiat estão entrando com ações contra os fabricantes independentes de peças. Essa é a questão que eu entendi. O senhor sabe me dizer também, aliás, o senhor falou também que as empresas fabricantes também estão estão contratando empresas fabricantes independentes, é isso? São fabricantes independentes que estão servindo peça para as montadoras, ou as montadoras montaram uma fábrica independente para poder, completar os seus veículos, vamos supor assim. E se o senhor sabe, se forem empresas independentes, se o senhor sabe qual é o nome das empresas independentes que distribuem peças para as autorizadas? E se também existe fabricantes independentes de peças de motos, que faz parte também desse movimento, que nós precisamos também ouvi-las em seguida, senhor presidente, em outras oportunidades. Perfeito, bem lembrado. Tudo que foi relatado aqui, por analogia, se estende ao mercado de peças para motos e caminhões. Tá? Essa é a mesma sistemática e peças desses dois segmentos de peças também se encontrariam à mercê dos fabricantes e fadado ao término, caso prosperar a intenção das montadoras. O termo independente designa um fabricante que não fornece para a montadora. O fabricante que fornece para a montadora, por exemplo, uma Magnete Marelli, uma Plascar, uma Dana, uma Visteon, uma Delphi, são todas empresas multinacionais, uma Metagal, uma Arteb, tem a maior parte do seu negócio fornecendo peças para as montadoras, embora algumas
forneçam peças também para o mercado de reposição independente. Mas o termo os independentes não fornecem para a montadora. Poderiam fornecer, mas não fazem por opção. E a questão das ações existe, até a questão de busca e apreensão também de peças de fabricantes independentes. Essa questão que o senhor traz também a essa comissão. Tá, Sim. muito obrigado. Ramalho da Constituição, que é o nosso relator, inclusive, desta CPI. Senhor presidente, Renato, todos nós sabemos que acho que uma das maiores finalidades da CPI é proteger o consumidor. E nós temos avaliado que existe aí o genérico, e o nosso Serra foi autor aqui do genérico de remédios, e com isso acabamos com um cartel aí imenso aí que custava muito caro. E aqui por várias vezes nós falamos dos dependentes e dos que fabricam só para as montadoras, né? E até observando que alguns carros aí, vou dar o nome, a Zera da Hyundai diz que chega aqui no Brasil numa caixinha montada por $9.300, ou seja, aproximadamente R$18 mil. E é vendido em média aí R$125 mil. O senhor poderia informar talvez a diferença do valor da peça em proporção das que vocês fabricam, que representa, e do valor da peça daqueles que fabricam só para a montadora? Até para a gente ter uma ideia, o tanto que ganham os atravessadores, fornecedores de carro desta natureza, que nós achamos um absurdo. Quer dizer, chega aqui $9.300, R$18 mil, e até me disseram que só a propaganda de jornal custa R$20 mil desse carro, né? E um monte de gente leva dinheiro no meio disso aí, mas quem paga, no final, é o consumidor, o cara que vai ali, às vezes, por uma propaganda ilusória aí, e acaba gastando dinheiro que daí para comprar 3 ou 4 carros, talvez nas mesmas proporções, como já disse aqui os nossos nobres deputados, que talvez se nós comprássemos as peças e levássemos para casa, o valor desse carro poderia custar menos da metade. Sem dúvida, a diferença de preço entre as peças originais e as peças similares fabricadas pelos independentes varia de 30%, nos menores casos, a 1000% nos casos mais escandalosos. Muito bem. Nós vamos agradecer ao nossa testemunha, o Renato Aires Fonseca, e antes de convocar aqui a segunda testemunha que está presente, Moisés de Assis, eu proponho nós votarmos e aprovarmos ou não os requerimentos para a próxima CPI, porque temos um quórum considerável neste momento. Nesse momento, como eu tenho requerimentos a fazer, eu passo a presidência ao nobre deputado Oswaldo Virgínio, ilustre vice-presidente desta comissão parlamentar de inquérito. Vou evitar fazer muito depoimento numa sessão só. Fica 10 horas. Vou colocar umas duas pessoas. Pedir umas outras. Tem um monte de... Requerimento nos termos regimentais que esta CPI convoque e determine as seguintes proposituras abaixo relacionadas. Requerimento. Requer informações da ECAR. Aí vocês me complicaram. European Campaign of Freedom of the Automotive Muito obrigado, Parts and meu Repair tradutor. Market. Questionamentos. Em que momento os montadoras passaram a proibir a fabricação de peças no mercado independente na Europa? Como evoluiu o debate? Qual a situação atual? ECAR. Dr. Tomás Funke. INERI. De 50823. Telefone. Bom, isso aqui a gente não precisa falar, né? Precisa falar o telefone, meu caro presidente? Não, só o questionamento, e a justificativa. Justificativa. A Europa enfrenta os mesmos problemas há muito tempo. Portanto, podemos saber
como o assunto está sendo tratado nos países de sede da Volkswagen e da Fiat. Não, se tem mais duas, tem 3 convocações. Só em palavra. Senhor presidente, Lógico. eu fiz que são 6 convocações, mas eu pediria que, nesse primeiro momento, dos meus requerimentos, pelo menos, fossem votadas apenas as convocações número 1 e 2, para não ficar um grande número de pessoas depondo aqui, que pode se tornar até contraproducente. Então fica convocado o professor Dr. Gesner de Oliveira, economista, endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 229-2229, nono andar, Conjunto 92, São Paulo. E o segundo, a justificativa do primeiro produziu um parecer econômico, onde define o mercado primário e o mercado secundário, a atuação dos players e os seus reflexos. O segundo é o senhor Francisco Wagner de La Torre, presidente do Cinco Peças, São Paulo. Endereço, Avenida Paulista, 1009, quinto andar, São Paulo. Justificativa, o Cinco Peças é representante das lojas de autopeças. Poderá falar como seus filiados enxergam os fabricantes independentes e os fornecedores vinculados às montadoras. Portanto, os novos... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Abelha. No final do requerimento, há um item 3, visitações. Nós temos 3 visitações e precisa marcar a data. Então, no meu requerimento, que solicitamos visitação a Centauro Indústria, Cofran Indústria de Autopeça, Universal Automotive System, essas 3, eu queria que o requerimento fosse aprovado na minha solicitação, sem data, mas em data a ser previamente acordada entre os membros da CPI. Então vamos vamos marcar já para a semana que vem. Vamos colocar os endereços assim, também junto em votação. É Centauro Indústria e Comércio Limitada. Em aberto. Vamos deixar em aberto para que, em sequência, ou em outra reunião, nós podemos 3 marcar a visitações e as 2 convocações da minha parte é isso, excelência. Centauro Indústria e Comércio Limitada. Endereço, Avenida Armando Bey, 1358, Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo. Cofran Indústria de Autopeças Limitada. Endereço, Rua Casimiro de Abreu, 460, São Caetano do Sul, São Paulo. Universal Automotive System S.A. Endereço, Via Anhanguera, quilômetro 16.3, Jardim Pratina, Osasco, na minha cidade, São Paulo. Justificativa, a oitiva de testemunha e visitações a empresas permitirão que os deputados aprofundem seus atendimentos sobre o assunto, proporcionado assim em perfeitas elaborações de relatórios e pareceres desta comissão. Sala das comissões, deputado Fernando Capês. Portanto, está em discussão os requerimentos do nobre deputado Fernando Capês. Os deputados favoráveis fiquem como estão. Portanto, está aprovado os requerimentos e também os endereços a marcar em seguida as visitações dos deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria só fazer uma proposta. Eu já tive em CPIs e quando a gente às vezes marca uma visitação, um encontro aí, eles recebem a gente com tapete vermelho. E era melhor receber com tapete, né, o tapete normal. Então, se pudéssemos, essa é uma proposta que eu faço aos nobres colegas, se nós pudéssemos fazer uma determinada, não escalar tal dia nós iremos tal lugar. A CPI reúne e decide, vamos lá fazer uma visita, né, em loco, sem marcar nada, ele recebe, não precisa recebermos com o tapete vermelho. Então, eu acho que era melhor, nós seria mais produtivo. Aí nós estaremos lá vendo o que acontece mesmo. Às vezes macula, né? Pode maquiar, entendeu? Essas empresas aqui são todas denunciantes que nós estamos. Né? Mas eu acredito que como linha de raciocínio, acho que é válido. Acho que as investigadas, né, as denunciantes, eu acho que não há necessidade, mas as que vão ser investigadas com toda certeza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu estou de acordo aqui com o deputado Jorgi. Eu já tive a oportunidade, como chefe de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, nas mais de 5.000 ações que nós fazíamos por ano, deparar em situações como essa. Quando a gente fazia alguma vistoria que era avisado, chegava lá, estava tudo bonitinho. E quando você não avisava, você pegava do jeito que é a realidade.
E a gente sabe que eu já recebi denúncias de próprio agente do mercado que a rigor estaria trabalhando certinho e ele denunciava todos os seus concorrentes no entorno. A gente visitava todos aqueles que foram denunciados e aquele que denunciou a gente também fiscalizava. Teve situações que a gente interditou só o que denunciou. Os demais estavam tudo regulares. A concorrência do mercado propicia isso. Eu me recordo aqui, senhor presidente, inclusive uma inspeção feita no posto Marechal e no Sucesso. O deputado César fez um grande trabalho no combate à fraude de combustíveis. Aliás, queria dizer o seguinte, ia falar na minha fala anterior, não falei, a questão da pirataria, a rigor, todos nós temos que procurar combater. A pirataria é ruim para todos, para toda a sociedade, para o mercado formal e tal. Não é o caso daqui. Mas, fatalmente, a gente vai chegar nessa CPI, nessa situação desses desmanches enormes, clandestinos que tem na cidade, e a gente vai se deparar com muita coisa ruim aí pela frente. Acho que essa CPI tem muito que produzir ainda nessa área, nós estamos só no começo. E a gente vai dar aqui a nossa contribuição em função da experiência que tivemos aí no combate à pirataria em diversos setores, inclusive no mercado de gás de cozinha. Uma hora eu passo aqui a experiência que eu tive no mercado de gás, que deve servir de referência para nós. Pela ordem. Eu peço licença para me ausentar, mas nós vamos fazer agora a substituição da liderança do PT para o nosso novo líder. Sai o deputado Alencar, entra o deputado Marcolino, e eles estão nos chamando para ir até o plenário. Então, não havendo prejuízo do quórum, porque parece que não há, eu peço licença para me ausentar dessa CPI. Obrigado, deputado. Desejo boa sorte, né, novo líder. Solicitar o nosso presidente que reassuma ou vamos... Ah, sim. Estou deixando aqui a metade da aprovação. Portanto, não havendo oradores mais inscritos, declaro aprovado os requerimentos do nobre deputado Fernando Capês, presidente dessa comissão. Portanto, assuma o seu cargo de presidente e vamos seguir em frente. Chamo à frente a testemunha Moisés de Assis Sirvante. Com a palavra a testemunha. Boa tarde, meu nome é Moisés, eu estou aqui porque eu compro dessas empresas que o Renato citou, que estão entre os 2.000 fabricantes independentes, e se valer o que ele já falou para vocês, a minha empresa vai deixar de existir. Então, com o maior prazer, eu vim aqui para dar esclarecimento para vocês e tirar alguma dúvida. A Jocar, que é a empresa que eu trabalho, ela foi fundada pelo meu pai, também esse ano vai fazer 42 anos, então também já está há bastante tempo no mercado, é uma empresa séria, a gente respeita os consumidores e assim, toda vez que eu vejo essa história, eu fico triste, porque também o Renato já citou, a gente coexistiu até o ano 2000 e no fundo as montadoras que a gente vendia mais peça eram as que eram mais beneficiadas com isso, porque o carro acabava ficando até mais valorizado, porque era mais fácil encontrar peça desse carro, tudo. Então, eu fico até chateado quando eu vejo esse tipo de postura, porque eu não vejo lógica, entendeu? O jeito que a General Motors se comporta, na minha opinião, é muito mais legal, podemos dizer assim. Então, assim, agora o que eu gostaria de perguntar, vocês têm alguma pergunta? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, já depois abrir para os deputados, para a gente até orientar o rumo do depoimento. O senhor já teve alguma medida intentada por montadora de veículo, fornecedora, demontadora contra a sua empresa? Então, mais ou menos em 2007, 2008, quando começou aí um monte de empresa, eu tive uma notificação extrajudicial da Ford, que eles viram que eu vendia um modelo de calota, que eles falaram que tinha um desenho industrial, e vendia 2 kits de farol de milha que uma fabricante chamada Orgus fazia.
Só que assim, eu não sabia nada disso, porque eu comprava desses fabricantes com nota, vendia, não sabia que existia nada disso. Então eu tomei um susto. Então, a sua empresa não é fabricante, a sua Não. empresa é revendedora É. das peças produzidas por fabricantes independentes. Isso. Qual a diferença de preço que a sua loja praticava em relação ao mercado e a concessionária diretamente praticava em Nesses relação ao produtos? mercado? Nesses produtos, que houve a busca e apreensão, Assim, o notificação. kit de farol de milha, no caso, não tem na montadora para você comprar o kit. Eles vendem as peças separadas, mas é muito mais caro. No caso da calota, a diferença, assim, na época de 6 para 40 reais cada calota. É mais ou menos essa diferença. Se nós fizermos uma visita ao seu estabelecimento e lá verificarmos os preços e posteriormente formos a uma concessionária oficial, uma montadora oficial, e verificarmos o preço, eventualmente numa diligência de inspeção, constataremos grande diferença de valores praticados? Sim, vocês vão constatar sim. Talvez vocês vão encontrar o contrário também em algumas coisas, mas na grande maioria a diferença de preço vai ser grande. Os produtos do mercado independente possuem identificação clara de que se trata de um produto do mercado independente? Porque as montadoras dizem que esses produtos vendidos são piratas. Ou seja, eles são piratas ou são produtos que já recebem o rótulo de que são produzidos por fabricantes independentes? Então, como eu falei, é isso que me deixa... Eu vou falar triste para não falar que eu fico muito bravo. Porque, assim, a minha empresa existe, paga imposto, e, assim, eu compro de empresa que também existe e paga imposto. Então, a gente não é pirata. Sabe assim? Existe pirata? Talvez, mas, assim, os produtos que eu vendo na minha empresa não são piratas. Já teve a oportunidade de ir lá me vender algumas coisas, que o que não é identificado eu não compro, porque depois eu vou ter problema com o consumidor. Ele vai comprar, ele vai achar que eu estou enganando ele, alguma coisa, depois ele não vai ter com quem reclamar, ele vai vir reclamar comigo. Então, assim, não tem por que eu trabalhar com uma coisa que não é identificada. Como é que é feita essa identificação desses produtos vendidos? Como é que é essa identificação Então, clara? no caso, vocês citaram que vocês vão visitar, mas todas elas são assim. Vem uma caixa com a logomarca da empresa, e a lei diz, tem lá o CNPJ da empresa, o endereço, tudo para você procurar. Na peça também não tem nenhum emblema da montadora, porque às vezes tem a marca, então não tenta enganar o consumidor falando que é original em nenhum momento. Entendeu? Então a pessoa que compra é consciente que o produto não é original. Agora, eu recebi uma denúncia de que alguns produtos dos fornecedores de montadoras não têm essa identificação. Os produtos que as fabricantes independentes revendem através das lojas ou diretamente são identificados. E os produtos produzidos pelas fabricantes que atendem as montadoras, muitos deles não são identificados. O senhor já teve conhecimento disso? É que assim, o Renato citou que tem as fábricas que fornecem para as montadoras e a parte do que sobra dessa produção eles também vendem no mercado de reposição. Então acontece, essa produção algumas vezes não vem identificado a contento. Por exemplo, já teve, o que eu posso falar assim, já teve mais de uma vez que eu vendi um produto para um cliente falando que era da fábrica tal, que era a fábrica que faz que também fabrica para a montadora. O cliente falou para mim que eu estava mentindo para ele, que eu estava enganando ele, porque cadê? Onde está escrito? Entendeu? Aí eu passava por mentiroso, tanto que teve vários desses produtos que eu não compro mais. Eu não compro por causa desse problema, porque depois eu só acho que eu estou mentindo. Deputado, só para eu já não tenho mais nenhuma pergunta, mas só fiquei com uma última dúvida para esclarecer. A sua loja vende autopeças produzidas por fabricantes independentes e vende autopeças produzidas por fornecedores das montadoras? Que eu consigo comprar com preço que dá para eu competir com as concessionárias, sim. Então, por exemplo, tem peça que eu não consigo achar nessas fábricas. Então, vamos supor, o que eu tenho que comprar numa concessionária, eu não compro, porque daí eu vou ter que colocar minha margem e daí eu vou ficar mais caro que uma concessionária. Então, isso eu não tenho. Mas o que eu consigo comprar de uma fábrica que vende também para montador e eu vejo que eu consigo revender no mesmo preço que uma concessionária ou um pouco abaixo, eu tenho. Eu tenho. Tá bom. Deputado Alcides Amazonas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor Moisés e demais colegas aqui, eu confesso que assim, eu estou pasmo e assustado com o que eu estou ouvindo aqui. Os consumidores estão pagando um preço muito alto por essa situação.
Ele falou aqui, deu exemplo da calota, mas é verdade que a discrepância entre o preço de um produto fabricado pelos independentes e aqueles que são fabricados pelas contratadas das montadoras ou pelas próprias montadoras, é um negócio assustador. É um negócio assustador. Eu até pergunto aqui para o Moisés, você pode nos garantir que os produtos, as peças vendidas pela Jocar têm a mesma qualidade no tamanho, enfim, tem a mesma qualidade que tem de uma peça vendida pelo fabricante direto ou pela uma contratada do fabricante? É assim, algumas peças são até melhores. Por exemplo, já teve caso de eu pegar um farol de uma fábrica que faz uma montadora e um farol de uma fábrica, tipo com a Orgus que eu citei, eu mostrava para a pessoa sem a marca, a pessoa achava muito melhor o da Orgus. Só que assim, também tem o que não é a qualidade igual, mas também tem produto que às vezes os fabricantes fazem como uma opção para o consumidor. Porque o que acontece? A pessoa que já tem um carro mais antigo, é assim, aí, por exemplo, ela vai comprar um farol de uma dessas fábricas que faz para montar farol, custa R$100, vai. Entendeu? Eu vendo lá. Aí, assim, se talvez a Orgus fosse fazer do mesmo farol, com a mesma qualidade, ela ia vender por R$100. Aí, o que acontece? Então, tem alguns materiais que, às vezes, eles acabam mudando, mas sem comprometer segurança, nada, para o preço ficar competitivo. Então, tem alguns produtos que tem alguns materiais que não são iguais. Entendeu? Depende do produto. Tem produto que isso faz diferença, tem produto que não. Tem lanterna, tem lanterna que é feita com acrílico puro, tem lanterna que eles misturam com plástico, então daí a lanterna com o tempo ela dura um pouco menos, mas também ela é mais barata. Então, mas o importante é na hora que você vai vender, o consumidor está ciente do que é uma lanterna de plástico e o que é uma lanterna de acrílico, por exemplo, que tem diferença. Então a pessoa tem, é a questão de escolha dela, né? É a escolha. Eu já tive a oportunidade de consertar um carro e aí deu diferença na hora que eu comprei um similar, porque estava mais barato, mas tinha notas fiscais e tal. E aí, quando acendia o farol, ficava um de uma cor e outra de outra, né? Se bem que E isso aconteceu com o para-choque também. O para-choque não encaixava. Só encaixou quando eu fui lá e comprei o original. Paguei 40% a mais e o para-choque encaixou, ficou bonitinho. Por isso que eu estou insistindo nessa questão, se você pode garantir a qualidade do produto. Eu vou contar duas histórias para você. É assim, lá é muito comum uma oficina ir lá comprar um para-choque da DTS que eles citaram que foi, que é o para-choque o alternativo, certo? Aí o que acontece? O funileiro vai lá, chega, esse para-choque não presta, ele não encaixa, não sei o que, porcaria. Mas assim, não esqueça que a pessoa que está trocando para-choque, ela bateu o carro, certo? Geralmente. Mas tudo bem. Aí você vai lá, aí às vezes eu tenho também o para-choque original, aí ele pega, vai lá, se você conversar com qualquer oficina, ele vai falar que isso é verdade. Ele vai lá com o original, aí o original não encaixa. Daí, sabe qual é a atitude do aplicador? Quando era o DTS, ele fala que não encaixava. Quando ele está com o original lá, e daí não encaixa, aí ele vê que ele tem que ajustar o carro dele para encaixar. Entendeu? Acontece muito isso. Não foi essa a orientação que eu recebi. Quando o farol ficou de um jeito, outro de outro, aí eu fui reclamar para o cidadão que me vendeu. Ele falou, não, mas você tem que comprar os dois faróis aqui, é para ficar igual. Eu falei, mas só quebrou um. Não, mas se você comprar o outro, vai ficar igual. É assim, ó, quanto o farol é assim. Tem farol que realmente você tem razão, dá diferença, tem que trocar os dois. Tem que até os desenhos do vidro não é exatamente igual. É assim, só que também quando eu vendo um farol, às vezes, vamos supor que é da mesma marca do fabricante, eu já tive reclamação de cliente que aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque acontece, um farol geralmente que está o mais antigo, ele já amarelou, porque ele já é mais velho. Então na hora que você põe um novo, mesmo o original, ele não fica exatamente igual. Não fica. Não fica. Se a pessoa quer que fique igual, ela tem que trocar os dois mesmo. Mesmo que for original. Última pergunta, senhor presidente. Eu vou fazer uma pergunta, imagino já a resposta, mas de qualquer forma eu vou perguntar. Não, pode falar. Ao senhor Moisés. O que leva vocês estão aí numa empreitada para tentar resolver isso, estão vindo aqui com toda a boa vontade, prestar depoimento aqui na CPI. O que move vocês aí? Se é apenas um interesse econômico ou, de fato, vocês estão comprometidos com os interesses dos consumidores? É assim, ó, que nem quando eu falei no começo, quando eu sentei aqui, eu falei assim, eu estou aqui porque se valer essa propriedade intelectual sobre o desenho industrial, a minha empresa vai deixar de existir.
Então, assim, tem o meu interesse econômico, que eu vou ter que fazer outra coisa, vender outras coisas, entendeu? Lógico que tem interesse econômico, mas, consequentemente, também o consumidor não vai ter uma opção a menos. No fundo, é os dois. Muito bem. É que o ponto que eu queria, pelo menos o objetivo da CPI, é dar ao consumidor a opção, até mesmo de verificar se um farol é diferente do original, mas ele pode comprar um par, e esse par pagar bem mais barato do que apenas um, para ele tem essa opção de verificar. Desde que não comprometa a segurança, né? Não comprometendo a segurança, evidentemente estando de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Acho que sim. Nobre deputado Beto Trigo. Presidente, queria justificar minha retirada. Eu tenho que ir no encerramento da Frente em Defesa da Agricultura Orgânica, mas estão à disposição, cumprimentar a condição dos trabalhos, e a fala do Moisés acho que foi bastante produtiva para nós também. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência, que tem uma atuação muito forte no campo ambiental. Muito obrigado. Nobres deputados, mais alguma pergunta? Então, nós agradecemos também a testemunha, agradecemos a colaboração. Me parece que temos, então, fica convocado, então, nós teremos, não sei se haverá tempo para as intimações, para a terça da semana que vem, haverá tempo? Podemos? Então, vamos marcar, a princípio, para o dia 26, às 15 horas. 26 é hoje? Então, daqui 7 dias. Eu não sei se é 1, 2, 3. Será dia 2 de abril? Próxima terça, dia 2 de abril, às 15 horas. Gostaria também de que ficasse registrada a colaboração do senhor Ângelo Coelho, presidente do Sindicato das Empresas de Funilaria e Pintura, essencial para o encaminhamento dessas perguntas e das convocações que foram feitas até aqui. Registre-se a pedido da presidência, porque é de justiça. Nada mais havendo, por hora está encerrada esta sessão.